Era uma tarde de janeiro. O sol começava a cair sobre a Barra da Tijuca, que na época ainda era um lugar quase deserto, sem prédios, sem movimento. Um homem estava sentado na areia, de olhos fechados, meditando em silêncio. De repente, algo no céu o fez abrir os olhos. Enorme, prateado, com uma aura alaranjada pulsando ao redor. Parado no horizonte por alguns segundos, e então sumiu num zigue-zague impossível. Esse homem era Raul Seixas, e o que ele disse ter visto naquele dia mudaria para sempre a história da música brasileira. Antes de falar em discos voadores, você precisa entender quem era esse homem. Raul Santos Seixas nasceu em Salvador, na Bahia, em 28 de junho de 1945. Cresceu perto do consulado americano, aprendeu inglês ainda criança e foi apresentado ao rock and roll pelos filhos dos diplomatas norte-americanos que moravam no bairro. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, esses eram os heróis de um menino baiano que via o mundo de um jeito diferente de todo mundo ao redor. Aos 12 anos, já tinha uma banda. Tocava para a Bahia chocada dos anos 50, como se tivesse chegado de outro planeta. E essa expressão, chegado de outro planeta, vai aparecer mais de uma vez na história de Raul Seixas. Porque desde muito cedo, ele não via o mundo como os outros viam. Ele olhava para o céu e se perguntava: o que mais existe aí fora? Raul não escondia o fascínio por seres extraterrestres e outros assuntos esotéricos desde antes de ser famoso. Memorial Raul Seixas. Isso não era pose, era parte genuína de quem ele era. Mas foi em 1972 que tudo isso ganhou um novo nível. De janeiro de 1972. Raul estava trabalhando como produtor musical na CBS Discos, no Rio de Janeiro. Era um homem de carreira, casado, pai de família. Por fora, parecia um profissional comum da indústria musical. Por dentro, era outro universo. Naquele período, ele estava mergulhado em leituras sobre misticismo, esoterismo e ufologia. Sim, discos voadores. Raul lia tudo o que encontrava sobre o assunto. E foi exatamente esse interesse que o levou a contatar Paulo Coelho, que na época era editor de uma revista alternativa chamada A Pomba, que tratava de assuntos como ufologia, misticismo e esoterismo. Memorial, Raul Seixas. Mas a versão oficial, a que Raul contou para o Brasil inteiro, era muito mais cinematográfica. Em entrevista ao jornal O Pasquim, em novembro de 1973, Raul descreveu assim: eu conheci o Paulo na Barra da Tijuca, num dia que eu estava lá. Às 5 horas da tarde eu estava lá meditando. Paulo também estava meditando, mas eu não o conhecia. Foi o dia que nós vimos um disco voador. Conversa de balcão. E quando o repórter pediu para ele descrever o que viu, era meio assim prateado, mas não dava para ver nitidamente o prateado porque tinha uma aura alaranjada, bem forte em volta. Enorme, rapaz, um negócio muito bonito. Um homem que Raul nunca tinha visto antes saiu correndo em sua direção. Paulo Coelho, eufórico, perguntou: você tá vendo o que eu tô vendo? Os dois sentaram na areia, olharam para o céu, o disco sumiu num zigue-zague incrível. E naquele momento, segundo Raul, nasceu uma das maiores parcerias da música brasileira. Mas o que aquela tarde fez com Raul Seixas? Quando o repórter do Pasquim perguntou qual foi o efeito daquela visão, Raul respondeu com uma só palavra: Ouro de Tolo. Que pintou aí? Essa música. Ouro de Tolo, a música que transformou Raul Seixas num fenômeno nacional. E agora olha o que é fascinante. No verso final da música, ele escreveu: assenta a sombra sonora de um disco voador. A visão da nave estava ali, embutida na letra, como um selo, uma assinatura do que ele tinha vivido. Em declarações à Folha de São Paulo e à revista Amiga, em 1973, Raul afirmou que o verso final havia gerado toda a inspiração para a música, que teria surgido após uma meditação vespertina em que viu um disco voador na Barra da Tijuca, no dia 7 de janeiro daquele ano. O Brasil ficou fascinado, mas também dividido. Aquele cara realmente viu uma nave espacial ou estava inventando uma história boa para vender disco? Aqui, a história fica ainda mais interessante,
porque em uma entrevista conjunta de Raul e Paulo Coelho para a revista Pop em julho de 1976, ao serem questionados sobre a história do disco voador, Coelho foi enfático. Foi uma jogada publicitária, não passou disso. Mas espera, Paulo Coelho também disse outra coisa, anos depois, numa entrevista à Rolling Stone Brasil. Até hoje eu sou capaz de afirmar, garantir, que não vi só um. Então, era real ou não era? Seja crença genuína ou estratégia de marketing, o disco voador funcionava como uma metáfora poderosa, o desejo de sair do mundo capitalista em direção a uma sociedade alternativa, novo Aeon. E o próprio Raul, quando pressionado na entrevista do Pasquim, desconversou com elegância, rindo dos jornais sensacionalistas que o chamaram de profeta do apocalipse. Ele disse: "O homem que viu o disco voador da Ibope, chamam ele para o Silvio Santos." Raul sabia exatamente o que estava fazendo. Ele brincava com a linha entre o real e o absurdo, e esse era o segredo do personagem que construiu. Mas uma coisa é certa: mesmo que a história da Barra da Tijuca fosse encenada, a crença de Raul em extraterrestres era absolutamente genuína, e ela apareceria de novo, de um jeito muito mais sério. Em 1974, o Brasil vivia um dos momentos mais sombrios da ditadura militar. Raul e Paulo Coelho tinham sido presos, torturados e forçados ao exílio nos Estados Unidos, por causa da Sociedade Alternativa, um grupo que os militares consideravam subversivo. Foi nesse contexto que nasceu o álbum Gita, e nele uma música que vai direto ao ponto. Ó, seu moço do disco voador, me leve com você, pra onde você for. Ó, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Na letra, o cantor pede ajuda a seres de outro planeta para salvar os humanos aqui na Terra. Nos shows, um manifesto em forma de gibi, explicativo das letras das canções de Gita, era distribuído ao público. O Brasil enfrentava um dos momentos mais duros e brutais da ditadura militar que governava o país desde 1964, com o próprio Raul Seixas e seu então parceiro Paulo Coelho tendo sido presos, torturados e enviados para o exílio. Questão de ciência. Quando você entende isso, SOS Disco Voador deixa de ser uma música curiosa sobre ETs e vira um grito de desespero. Um homem que foi perseguido, torturado e expulso do próprio país, pedindo para ser levado embora por uma nave espacial. Não era ficção científica, era desabafo. Para Raul Seixas, os extraterrestres nunca foram apenas um tema musical. Eram parte de uma visão de mundo muito maior. No Brasil, Raul Seixas estava em boa companhia. Artistas como Rita Lee, Baby do Brasil, Lulu Santos, Tim Maia, Zé Ramalho e Chico Buarque também declararam crença em vida extraterrestre. Tenho mais discos que amigos, mas nenhum deles colocou isso tão profundamente dentro da própria obra. Para Raul, a ideia de que existiam seres mais avançados no universo se conectava diretamente com a sua filosofia do eu sou. A crença de que o ser humano tinha um potencial muito maior do que a sociedade deixava aflorar. Se havia civilizações mais evoluídas lá fora, então era possível evoluir aqui também. Os discos voadores, para ele, eram a prova de que o universo era muito maior e mais misterioso do que os donos do poder queriam que a gente acreditasse. E num Brasil de ditadura, de censura, de medo, essa ideia era revolucionária. Raul usava os OVNIs como fazia com tudo, como uma ferramenta para abrir a cabeça das pessoas, para fazer alguém olhar para o céu em vez de olhar para o chão. Raul Seixas morreu em 21 de agosto de 1989, em Chicago, aos 44 anos. Deixou mais de 30 discos, centenas de músicas e um jeito de encarar o mundo que ainda hoje provoca, questiona e inspira. Sobre os discos voadores, ele nunca deu uma resposta definitiva. Às vezes afirmava com convicção, às vezes ria e mudava de assunto, às vezes olhava para o céu sem dizer nada. E talvez essa seja a resposta mais honesta de todas, porque Raul entendia que a pergunta era mais importante do que a resposta, que olhar para o céu e se perguntar,
O que mais existe aí fora já era em si um ato de liberdade, num país onde muita gente nem ousava levantar os olhos do chão. Ele era um homem do rock, do misticismo, da contracultura, e também era um homem que olhava para o universo e dizia: isso aqui não é tudo que existe. Será que era loucura? Ou será que Raul Seixas enxergava algo que a maioria de nós ainda não consegue ver? Se você chegou até aqui, você claramente é do tipo que também olha para o céu com curiosidade. Então deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você acredita que Raul Seixas realmente viu um OVNI?